Olá, eu sou Frei Alfredo e aqui neste nosso canal compartilhamos a reflexão da Palavra de Deus de cada domingo no Evangelho e este é o 23º domingo do Tempo Comum, dia 4 de setembro. Desde já agradeço aos que se inscrevem e que vão se inscrever agora, nosso pedido, e aqueles que curtem e compartilham também, muito obrigado. Quem não renuncia a todos os seus bens não pode ser meu discípulo. É o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 14, 25 a 33. Lucas 14, 25 a 33. Pois bem, vamos lembrar que depois de ter denunciado aquelas ligações interesseiras por jogo de interesse, a famosa panelinha dos fariseus, feita de amigos e irmãos, de vizinhos ricos, que convidam para ser convidado, que fazem para receber de volta. Agora, então, Jesus desmascara quais são esses interesses. No texto que nós vamos ler, como anunciamos, Lucas 14, 25, 33. Mais uma vez, como em outras páginas e cenas do Evangelho, parece que Jesus aproveita a ocasião em que está com as multidões para ensinar uma coisa especial para os seus discípulos, como foi o caso lá do Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, famoso, das bem-aventuranças. Aqui é importante também lembrar que Jesus havia começado o caminho para Jerusalém e é seguido por numerosas multidões. Por que Jesus é seguido por numerosas multidões? Essas multidões que estão seguindo Jesus estão convencidas que Jesus é aquele Messias conquistador, Messias que vem com poder, que vai tomar o poder em Jerusalém, como se esperava, segundo a tradição, o Messias da tradição. Portanto, eles seguem Jesus para compartilhar o poder que Jesus iria pretensamente tomar, o saque, seguindo a lógica de que se estão perto dele, vão também repartir o poder e também todas as riquezas da conquista. Esta é a lógica. Então, Jesus, vendo esta má intenção, esta má fé das multidões que seguem a ele, Jesus para e coloca bem claramente importantes 3 condições que são válidas até hoje, porque são condições para ser discípulo, para ser cristão de verdade. Na verdade, Jesus sabe que ali há uma grande multidão, mas também Jesus está ciente de que dentro das pessoas também há uma multidão. É a multidão dos afetos, dos desejos, dos pensamentos, das emoções e dos sentimentos. A multidão do nosso mundo interior, da nossa história pessoal. Diante da multidão que o segue, Jesus convida então a fazer um discernimento. E também para que percebam que nem todos podem segui-lo. Todos devem segui-lo, mas nem todos conseguem. É preciso dar passos para isso. Então, ele se voltou, portanto, se dirigiu à multidão e lhes disse assim, falando das 3 condições, a primeira é essa: se alguém vem até mim e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e as irmãs, e até mesmo a sua própria vida, quer dizer, a própria existência, não pode ser meu discípulo. Portanto, Jesus pede uma adesão que vai além dos vínculos familiares. E é por isso que antes de embarcar na maravilhosa aventura, viagem, seguindo seus passos e junto com ele, é necessário fazer bem as contas. Hoje Jesus quer que seus discípulos façam bem as contas. Se há um desses componentes, pai, mãe, filhos, irmã, irmão, bens ou própria segurança, os próprios bens ou a própria existência que pode ser um impedimento no segmento de Jesus, ele pede que renuncie. Jesus é exigente. As 3 condições, então, que agora a gente vai refletir, são escolhas de liberdade e escolhas também para ser livre. Porque pode seguir Jesus apenas quem é plenamente livre. Falamos então da primeira. A segunda é: quem não pega a própria cruz, quem não levanta a sua cruz e não a carrega, depois vem atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Aqui é importante compreender
o que o evangelista está falando. Ele não está falando de levar a cruz para sempre. São momentos, está indicando ali um momento preciso, um momento pontual, quando o condenado era submetido a esse suplício, essa pena de morte da cruz horrível. Então, não é uma cruz para sempre. Naquele momento que o condenado devia levantar a cruz, se fala da haste horizontal, porque a vertical já estava lá, fincada no local da execução da pena de morte, ali já estaria pronta. Era um momento, então, que o condenado deveria levantar a haste horizontal, né? Um momento terrível, porque a multidão e os familiares, ou se tivesse ali amigos, conhecidos, tinham um dever religioso. Mesmo as pessoas que tinham recebido algum benefício algum dia daquele condenado, o dever religioso mandava que eles tinham que insultar e até agredir o condenado. Então vejam, que imagem chocante. Esta imagem de levantar a própria cruz naquele momento significa, portanto, aceitar também o desprezo por parte da sociedade. É importante dizer que esta não é uma escolha negativa, mas é uma escolha de liberdade. Porque quando não se tem mais nem a própria reputação, quando não se é mais condicionado por aquilo que os outros possam pensar sobre nós, sobre nossa consideração, ou dizer a nosso respeito, aí a pessoa desculpem, a pessoa é finalmente livre. Portanto, estas três escolhas que Jesus nos pede para fazer são escolhas, repito, de liberdade, de quem é livre e para ser livre. Depois Jesus toma então dois exemplos nos quais faltam meios, faltam condições, faltam aí meios, que são os recursos. E a surpresa é que a solução diante dessa falta de recursos e meio não é ter mais recursos, não é ter mais meios, é a renúncia total. É por isso que Jesus diz então: quem de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular a despesa e para ver se tem os meios para levantá-la até o fim? Portanto, o primeiro exemplo da obra de uma torre. O segundo é: qual o rei, partindo para a guerra contra um outro rei, não se senta primeiro para examinar se pode enfrentar com 10.000 homens o rei que vem ao seu encontro com 20.000 homens? São dois exemplos aqui nos quais faltam os meios, faltam tijolos e material para a obra da torre, faltam soldados. Aqui falta os meios para comprometer a empreitada. Nós esperaríamos que Jesus nos pedisse, então, que fazer as contas direito deveria ser aumentar os meios, providenciar os recursos. Mas ao invés disso, não. A escolha final, a escolha que fará sim que grande parte dos discípulos abandone Jesus é renunciar e não ter mais meios ou condições. E aqui está a terceira e última daquelas condições que Jesus apresenta, que deve ser levada muito a sério. Porque as palavras de Jesus não podem ser selecionadas, eu não posso, entre as palavras de Jesus, os ensinamentos, pegar aqueles que me deixam confortável, que eu gosto de escutar, né? Não posso selecioná-la e as outras que eu não gosto deixo de lado. Todas as palavras e ensinamentos de Jesus são palavras que comunicam vida. A última, portanto, das condições é esta: assim, qualquer um de vós, portanto, Jesus está falando com as multidões que o seguem, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Jesus conhece que existe o que tem lá dentro do coração do ser humano. E ele sabe, sim, que a pessoa pode até estar disposta a aceitar a primeira condição, que é preferir o seguimento a ele do que os vínculos familiares ou a própria vida. Jesus sabe também, sabe que as pessoas também são capazes de levantar a sua cruz, aceitando o desprezo, desde que ninguém toque nas suas conveniências, nos seus interesses. Então, na verdade, para aqueles que esperam algum tipo de conselhos espirituais para seguir Jesus, ele pede muito claramente que desistam de todos os seus pertences.
porque senão não pode ser meu discípulo. Veja bem, por que Jesus pede isso? Por que Jesus exige tanto? Na verdade, Lucas é o evangelista que mais fala dessa verdade, com mais radicalidade, mais desenvolve. Jesus sabe que os seus bens, aliás, que os bens são bons, que são úteis, servem para criar benefícios, gerar tanta coisa boa, mas sabe que se vem de uma certa escolha equivocada por esses bens, ao invés de possuir esses bens, a pessoa é possuída por eles. Portanto, ela é escrava, ela não tem liberdade. E a prova disso é que a pessoa é incapaz de descartá-los, de deixá-los, de desapegar. É incapaz de ser generosa, portanto, para seguir Jesus é necessário ser totalmente generoso. Para Jesus, a pessoa só é dona daquilo que é capaz de doar. Para Jesus, a pessoa só possui aquilo que consegue deixar ir. Para Jesus, a pessoa só é de verdade livre e dona de qualquer coisa ou de si quando ela consegue se desprender disso. Do contrário, não funciona, ela é escrava. Quando retém, quando está apegada, não é ela que possui, mas são as situações, as pessoas ou os bens que possuem essa pessoa. Aquilo que ela é apegada é que possui ela. Portanto, para Jesus, a posse dos bens é um impedimento. É um resumo de tudo isso. Um resumo de tudo isso é que quem conta apenas com as suas próprias forças, os seus próprios recursos, se fecha ao Espírito. Não pode contar, não vai conseguir acolher a força do Espírito. Que a palavra de Deus nos ajude, que nós possamos ser cada vez mais livres e, de fato, possuidores, porque sabemos nos desprender, nos desligar, nos libertar de tudo aquilo que pode nos possuir, nos ter. Um grande abraço para você.